Fala galera, então chegamos a esse terceiro episódio do Anos Livre. Simplesmente, cara, muito até se falou assim, daqui a pouco esse terceiro episódio vai ser um episódio filler. E eu até entenderia se ele fosse, tá? Porque ele simplesmente é o complemento dessa primeira parte para simplesmente jogar os personagens, como já deu para entender como é que vai acontecer pro quarto episódio ali, toda aquela parte também extremamente sentimental, emocional que vai acontecer no quarto episódio, tão falado, desde que as críticas saíram já completas lá. Do primeiro ao quarto episódio dos críticos americanos, que puderam assistir tudo antes ali, já deu pra entender qual é esse contexto emocional que os dois personagens vão estar inseridos. Só que assim, cara, esse terceiro episódio, eu entenderia se ele fosse filler, porque ele é encerramento e começo já dessa parte final que a gente vai ter em The One Who Live. Só que simplesmente ele não é filler, entendeu? E ele coloca extremamente assim, as situações todas muito claras num contexto que eu adorei, tá? Eu adorei. Eu adorei quando eles entram simplesmente nesse caminho dessa conspiração toda existente dentro do CRM, porque isso é algo fundamental. É algo fundamental. Algumas características, assim, até colocadas tá, em detalhes de vídeos anteriores que eu tinha feito, que apontavam, assim, que, querendo ou não, o CRM tem como esse grande objetivo, pelo que está apresentado até agora, dominar a República Cívica, né? Eles querem dar o golpe da República Cívica e realmente comandar tudo o que acontece ali, porque eles simplesmente não têm nenhum tipo de poder dentro dos limites ali da cidade. Eles não podem fazer absolutamente nada. Isso, em linhas do episódio, foi novamente ficando absolutamente claro. E outra questão é, para que lado Jades, para que lado Thorne vão se colocar? E esse terceiro episódio simplesmente deixou claro esses lados ali, tá? Se acontecer alguma coisa para alterar, cara, tem que ser algo extraordinário, assim, porque os caminhos colocados nesse terceiro episódio indicam que Jades, para começar a abrir uma gaveta, tá? A Jades e o Rick, aquele final de episódio ali, deixou assim, ó, claro que, pô, visita meu dormitório, tem uma bela vista, né? Das montanhas lá, a neve, aquela coisa toda. Cara, tudo aquilo que foi falado, né? Essa semana entre segundo e terceiro episódio ali, que daqui a pouco Rick e Jades tiveram realmente alguma coisa, aquela, né? Trazendo inclusive diálogos lá de The Walking Dead ainda, quando a Jades simplesmente provocava ciúmes pra Michonne, aquela coisa toda. Cara, eu vou nessa gaveta aqui que eu acabei de abrir, simplesmente dizer que acredito que realmente aconteceu alguma coisa ali entre os dois, porque até a reação do Rick, cara, é uma reação muito engraçada, tipo assim, cara, pô, sai de novo, cara, não, entendeu? Mas é uma parte que, querendo ou não, tá, traz também algo a mais para esse relacionamento tão complexo que existe entre Jades e Rick, porque é o ponto que a gente volta lá, né? A gente pega simplesmente a continuidade final daquela conversa iniciada no segundo episódio. A gente pega os outros contextos que vão sendo inseridos, onde a Jade simplesmente deixa cada vez mais claro tudo que ela não vai perder, tudo que ela conquistou, tudo que ela subiu na hierarquia do CRM, ela não vai perder, e principalmente ó, a defesa da localização ali de onde está, né, principalmente a República Cívica, cara, é o mote primordial também, além, né, da Jades fazer de tudo para não perder tudo que ela conquistou, é simplesmente também, cara, algo que ela tem como argumento ali de por que vai colocar, né, os soldados do CRM, querendo ali uma unidade do CRM atrás, né, atrás dos dois ali. Então, a Jades, pra mim, tá assim, ó, claríssimo que ela é realmente, cara, nada a ver com algo trazido como teoria também, sobre ter algum tipo de ligação com Ockford. Esquece, cara. Jades é a Jades, aquela Jades que realmente é a cobiça, sede pelo poder, é a estratégia, é tudo. É tudo. Tá? Então ela é realmente a antagonista de tudo que está acontecendo aqui, e ela vai ser muito antagonista pra Michonne. Mas eu acho que ela não vai ser a única aí que tá. Porque a Thorne, cara, nesse episódio aqui, quando ela sobe de hierarquia pro General Bill também, né? Ela sobe essa hierarquia do CRM e vira, inclusive, né? Uma comandante do próprio Rick. Ali também, as identificações que ela faz sobre a Michonne, elas são muito mais profundas do que estava até colocado no trailer ali. Cara, isso é óbvio que é uma maravilha, tá, de acontecer. Porque, como esse episódio aqui, tá, ele não é o primeiro que não precisa utilizar
ainda de recursos ali, de, né, quebra de linha narrativa, tipo no narrativa não linear, de pegar, usar alguns flashbacks ali pra contar a história, porque faltava um, que eu passei a semana inteira falando, né? Cara, falta um, que é exatamente o que tinha vazado lá nas gravações ainda, do Rick com a Jades e Jades com aquele visual que a gente vê ali. E é isso, galera. Então a gente tem praticamente um episódio, sei lá, 90%, 95% do episódio, sei lá, simplesmente com a história avançando, né? E nesse momento da história avançando, e a Thor com essa já patente mais alta, já tendo, simplesmente, né? Ela já sabe informações que são muito importantes, informações que o Okafor provavelmente já sabia, mas ela saber é dar seguimento a essa linha toda do Okafor. Só que o detalhe dela não ser alguém que realmente acredita em tudo que o Okafor acreditasse, né, acreditava, e também ela ter essa leitura um pouco diferente ali e abrangente em relação ao Michonne, porque envolve diretamente esse perigo, né? A cena toda em questão, em que ela simplesmente quase acaba com a Michonne, que o Rick percebe, né? São duas situações, né? A situação primeira, aquela da conversa no estádio lá, abandonado, que tem aquele detalhe da faca, daí o Rick já tá tirando a arma, entendeu? E a Michonne aceita. E aquele segundo detalhe ali no meio, né, da limpeza que eles estão fazendo lá, onde simplesmente o Rick se coloca à frente ali para que a Michonne não seja morta pela Thor, cara, algo que pra mim era uma incógnita ainda, né, até o segundo episódio, que é óbvio, né? Nesse terceiro ele tem também essa mesma linha em relação a Jades. A Thor não vai colocar tudo isso a perder. Pra que tem aquele diálogo, por exemplo, logo depois daquele momento do funeral que o Bill também pega e conta a história da espada, né, a importância do Okafor, a importância de tudo que eles estão fazendo ali, aquela coisa toda, entendeu? Chega a Thor falar pro Rick enquanto que eles estão caminhando lá sobre o momento que o Okafor realmente achou ela no mar, entendeu? A situação por completo. Simplesmente para colocar o quê? A Thor, ela abandonou completamente a esperança. A Thor acredita cada vez mais em tudo que o CRM representa também, mesmo com as mudanças que tá sendo trazidas por causa do que o Okafor apresentou para eles, do que o Okafor acreditou neles e tudo mais. Mas ela não é o Okafor. Ela não é o Okafor. E isso vai trazer implicações. E para mim, como a gente já tem aquelas pistas em relação aos trailers, principalmente o trailer final, que mostra mais sequência de ação entre Jades e Michonne, para mim, a Thor, ela vai ser essa grande antagonista pro Rick nessa situação toda. E isso vai também implicar nessa questão do quarto episódio, porque todos estão a perigo, né? Se todos estão a perigo, cara, a Thor em relação ao Rick também tem um grande conflito ali para acontecer. Também, porque a proximidade dos dois é enorme, essa batalha entre os dois também tende a ser extremamente complexa. E para mim a Thor vai se tornar daqui a pouco esse grande antagonista pro Rick ali dentro. Porque se a gente pega e volta para o que acontece com o General Bill nesse episódio, ele tá muito pontuado. Muito pontuado. E a gente já passa da metade. Ou seja, em 3 episódios conseguir desenvolver o Bill, cara, vai ser bem mais ou menos, entendeu? Bem mais ou menos. E no quarto episódio, não vai ser. Porque o quarto episódio é focado no Rick e na Michonne. É isso. Se é focado no Rick e na Michonne, o episódio, né, o tão falado episódio, escrito, roteirizado ali pra dar na gurira, tudo mais, cara, um dos episódios mais emocionais que a gente vai ver da história de The Walking Dead, aquela coisa toda, cara, não é ali que vai ter o General Bill, ou seja, 2 episódios, entendeu? Pra te desenvolver todo um antagonismo que não tá sendo trabalhado. A gente vê muito bem desenvolvido nesse episódio Jades e principalmente a Thor, que tem, né, uma conexão enorme com o Rick provocado do primeiro episódio, transformada agora, né, transformada, porque essa escala de patente, pós-Okafor, ela também tendo que não só corresponder às expectativas do Bill, né, mas também simplesmente ter a sua linha de conduta para quanto a patente que ela está exercendo. Ou seja, vai ser diferente, vai ser diferente. E isso, obviamente, vai chocar com o Rick. Por quê? Porque o Rick não tem como, ele não pode contar para Thor quem é aquela mulher ali. Porque as implicações todas já estão colocadas e bem claras na série, né? O Rick não pode, de maneira alguma, colocar quem é a Dana. Não pode colocar. De jeito nenhum. Então,
se ele não pode e ele não tem como entrar nesse lado pessoal, ele tem que ficar tentando fazer todo esse jogo em relação a Thor. E isso vai ter um limite, e o limite é simplesmente o final do episódio, é o que vai acontecer todo na relação do quarto. E acabou. E acabou. Porque a Thor, inclusive, para acreditar, ela não acredita. Cara, eu duvido que ela tenha acreditado realmente sobre a explicação da Michonne do porquê que não matou o Rick, né? Lá, e porquê que salvou o Rick em toda a questão lá do helicóptero e tudo mais. Mas aí que tá, a conversa toda que tem entre o Bill e a Thor tem implicações ali também que não estão ditas, mas a gente entende a aproximação da Thor para a Michonne também tem a mando do General Bill ali. Tá colocado já. Porque entre 17 mil pessoas, por que o Bill vai realmente se interessar, não sei o que, né, pela... As implicações, as complicações, todas estão ali. Caso a Michonne descubra alguma coisa de informação, não sei o que, importância do A novamente, o que pode acontecer, que seja... Tá tudo colocado ali. As implicações estão claríssimas para todos os personagens agora e bem desenvolvidos. Por quê? Porque todo esse conflito que acontece aqui entre Rick e Michonne daí os afasta, né? O episódio passa inteiramente com o Rick tentando, de qualquer maneira possível, conseguir mostrar para Michonne e tentar salvar a Michonne, fazer com que a Michonne vá embora dali, simplesmente com também algo que, cara, é um detalhe muito importante, né? A gente sabe que ninguém vai conseguir fugir, porque qual vai ser a implicação, né? A abertura do segredo, ali colocado a localização, não pode acontecer. Ok, o CRM vai atrás, tá, beleza. Só que ao mesmo tempo, se tem alguém ali dentro que vai conseguir garantir que isso não aconteça, como se o Okafor, em vez de ser o responsável por não ir impedir que o Rick fosse morto, executado pós suas tentativas de fuga, fosse uma pessoa que conseguisse, né? Fazer com que simplesmente essa pessoa desapareça, ou que tivesse a morte forjada, ou uma pessoa por dentro que garantisse que a fuga da pessoa acontecesse de uma maneira segura e que não tivesse implicações. O Rick tenta fazer isso para o tempo todo, e é o entendimento que ele tem pós tudo que ele aprende dentro do CRM, ser consignário, passar pelo Okafor e tudo mais, entendeu? E não adianta, porque a Michonne ela não vai embora. E aquele momento que o Rick e a Thor veem, né, lá a Dana colocada fazendo lá aquela limpeza no muro, a Michonne ela tá assim, ó, sedenta, né? Ela tá sedenta com uma raiva explodindo e por isso que ela vai aniquilando daquele jeito cada zumbi que está à sua frente ali. Cada zumbi que está à sua frente. Eu já falei pra quem não acompanhou desse, acho que foi da crítica já do primeiro episódio. Cara, que eu decidi assim, quando começa a chamar os zumbis de nomes diferentes e tudo mais, eu vou instituir, cara, eu vou chamar de zumbi, porque eu não vou pegar, cara, um fala ali, daí eu tenho que falar que é zumbi, daí outro fala lá, não, eu tenho que falar que é zumbi. Então, zumbi, tá? Pra ficar mais, né, o que a gente entende realmente, já há 14 anos, aquela coisa toda. E esse afastamento entre o Rick e a Michonne é algo que faz também a decisão da Michonne naquele final, porque fez um pouquinho, momentos antes, a decisão do Rick naquele final ali, né, a conversa que eu comecei a crítica aqui, da Jades com o Rick, traz o Rick agir daquela forma lá, bem forte, de falar pra Michonne o quê? Simplesmente esquece, acabou tudo, não existe mais, não sei o quê. E, cara, acredite um pouco mais. É simplesmente isso, é as ações que guiam a Michonne no final do episódio, né? Ou acredite um pouco mais. Porque esse acredite um pouco mais, ele reflete também. Ela não achou o Rick, né? Aí que tá. O Rick, ele ainda tá perdido. Ele ainda tá perdido, porque ele não vê como escapar, não do CRM, de todas as implicações. Ele escapar do CRM, ele já tentou, e ele chegou até, né? Conseguir um pouco mais, assim. Mas ele não conseguiu voltar para Alexandria. Mas, tipo, sair do CRM, ele sabe como fazer, né? Não é essa saída, mas ele não consegue sair de toda essa consequência que existe ali, inclusive para seus entes queridos em Alexandria. Ele não faz ideia de como fazer isso, não faz ideia. Então é todo um peso que ele precisa sacrificar, porque ele é Rick Grimes, cara. Ele tem que sacrificar. E esse todo sacrifício é algo que a Michonne, por mais que ela veja, por mais que ela entenda, não está ali colocado como uma alternativa.
Não existe essa alternativa para Michonne. Não existe ela deixar o Rick fazer esse sacrifício. Não existe. Ela passou tanto tempo procurando por ele, agora que né, o achou, ela ainda não encontrou e ela vai encontrar. Ou seja, ela vai mostrar para ele que não existe alternativa. Ou eles vão embora juntos, ou eles morrem juntos, né? E aquilo que a Jadis até fala pro Rick, né? Naquele encerramento ali daquele diálogo. Lá, começado no segundo episódio. Né? Ah, tu sozinho, né, não conseguiu não sei o que. Mas vocês dois juntos são capazes de tudo. Tá tudo colocado, né? As implicações todas colocadas. Mas a força desse quarto episódio, pra mim, isso eu vou falar muito, galera, no tudo sobre o quarto episódio, o vídeo que lanço à tarde. E lembrando que, galera, 21 horas hoje, eu e o Miguel Henrique estamos juntos com todos vocês no nosso grande debate para falar abertamente sobre esse terceiro episódio, junto com todos vocês e tudo mais. E, galera, as implicações todas colocadas, elas têm que refletir, né? Elas têm que refletir. Esse episódio se preocupa demais em fazer essas conspirações acontecerem, a gente entender cada vez mais esses meandros, essas partes de desenvolvimento, principalmente da Thor. A Jadis é uma confirmação, né? Tem esse desenvolvimento dela porque ela continua nessa autopatente e ela quer mais, né? E é colocado a grande questão do quê? Um caminho para como chegar na alta cúpula do CRM, né? O que o episódio te coloca de informação? Ele simplesmente, cara, vai ter um evento, né? E nesse evento vai estar quem? General Bill, a mais alta patente do CRM, e inclusive quem decide. Ou seja, tá toda a galera tá lá reunida nesse evento, né? A ideia é quase o momento do Bastardos e Glórias, né? Tá todo mundo lá no cinema, inclusive o próprio Hitler. Vai, entendeu? Se tu tem a chance de acabar a guerra ali, tu vai acabar com a guerra ali. E isso parece uma montagem de uma situação assim. Eles sabem que, através da informação do Thor, através da informação passada por Rick, né? Que todo o alto escalão do CRM vai estar lá, concentrados num único lugar, né? E além do que, também essa linha da Thor ali no final do episódio, que é óbvio que cai, né? Ela cai, a gente não vai ver nada disso acontecer por causa os eventos que acontecem também no final do episódio ali da Michonne pegar, abrir o helicóptero e voar com o Rick, aquela coisa toda. Mas simplesmente, o Bill também quer subir o Rick na hierarquia no CRM, de patente dentro do CRM. É algo que a gente não vai ver, mas é algo importante ser colocado também nesse momento ali de episódio, né? Para ver que o Rick ele tá cumprindo também aquilo que seria as exigências colocadas pelo CRM. Tá tudo sendo colocado, entendeu? Então, galera, aí que tá. Pra mim ele não é um episódio filler, ele é um episódio de desenvolvimento com uma colocação clara de conflitos pra frente, né? E essa abertura principal do que é o que o episódio tenta de várias maneiras mostrar, né? Esse afastamento entre os dois, principalmente assim, de entendimento e escolha, esse conflito dos dois, ele vai explodir no quarto episódio. Por isso que o episódio vai ser tão emocional, porque ele vai explodir, porque tudo isso agora eles vão ter realmente esse tempo e essa permissão para poder desenvolver, poder conversar e poder abrir realmente as consequências. É no quarto episódio que vai ter essa menção também do Rick Jr. Já coloquem aí. É nesse quarto episódio, porque agora é o momento, né? Adorei, por exemplo, aquela menção em relação ao Cal, em relação aos desenhos ali, tá? Adorei toda aquela questão. E galera, acho que muita coisa ainda, né, vai ser mostrada sobre essa estrutura toda ali da cidade, tá? Tem toda uma questão política ainda que não foi colocada aí de dentro da cidade, porque acho que essas coisas têm muito potencial também para virem contra, por causa, as dicas, né, dos easter eggs da abertura da série ali em relação aos jornais, que eu já trouxe aqui, aquelas teorias. Então, acho que, começando agora o episódio, cara, que a gente tem cada vez mais chance de ter uma continuidade de Deus o Livre, assim, ó, cada vez mais chance. Sabe, por mais que eu entenda o sacrifício já, que começa a ser colocado por causa desse evento todo, que vai reunir todo mundo lá, tem tanto detalhe que a gente tá, assim, ó, em uma linha ou outra de diálogo percebendo que não tem esse desenvolvimento porque não tá indo para esse lado, porque o nosso foco é Rick e Michonne,
né? A gente não pode sair desse foco, ele é o Rick e Michonne, mas que trazem cada vez mais conflitos para eventos futuros dentro de The One Who Live. Tem que ser dentro de The One Who Live, não pode ser outras coisas e tudo mais. Pô, uma coisa ali que eu imaginei que ia acontecer e agora também, certeza que não vai acontecer. No segundo episódio a gente tinha falado em relação a Elizabeth. Cara, Elizabeth não ia aparecer mais, não ia, né? Pelo menos em The One Who Live. E agora a Huck, porque o momento da Huck aparecer era esse momento de começo da Jades ali no CRM. Acho que também tá claro praticamente de lacuna, para quem ainda não tinha ainda, né, essa certeza do que era o acordo entre o grupo lá do lixão, né, o famoso grupo do lixão, comandado pela Jades, junto com o CRM e tudo mais, né, tá o preenchimento feito novamente ali dessas lacunas ali, mas era algo que a gente já que já sabia, já tinha entendido, né, mas para quem não tinha entendido, tá colocado também os detalhes ali. Mas o momento da Huck aparecer era nesse começo da Jades ali, e se ela não apareceu, não vai ter Huck também aparecendo. Então, cara, tá demorando demais para realmente, né, se o Silas vai aparecer. Pô, quando que ele vai aparecer? Porque cada vez mais que a série vai para outros caminhos, sabe? Tá ficando meio solto. Tem o easter egg lá também, de novo, do livro, né? O livro que o Eastman deu lá pro Morgan, o livro do Ockford em relação ao Rick, o livro que já deram Bill agora pro Rick, é o mesmo livro que o Ockford mostra pro Rick. O livro, né? O nosso livro lá também, com esses ensinamentos também colocados como um easter egg ali. Então, galera, pô, é um baita episódio porque ele segue muito forte nessa história pra frente. Ele coloca as implicações que tem que colocar. Cara, curtiu demais o episódio. E agora a gente vai entrar numa montanha-russa emocional nesse quarto episódio, cara, que promete, assim, ó, levar pra gente, né, situações, momentos que, obviamente, vão remeter a tudo que a gente viveu em The Walking Dead nesses 14 anos aí, ou a gente faz aquela contagem em relação ao tempo que o Rick e Michonne estiveram na série e tudo mais. Então, galera, coloque abaixo nos comentários o que acharam sobre o episódio. Não esqueçam sempre daquela ajuda que é bem importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.